é um estudo muito antigo, então a gente costuma dizer que ela é milenar, né, de muitos anos antes de Cristo, o homem já se guiava pelo céu. Então Exatamente. ele já tinha como referência as estrelas, né? Então Uhum. parte daí já esse estudo. Uhum. Uma coisa legal que é pra gente, que eu gosto de falar, é que assim, muita gente confunde, né, a astrologia. Ela acha que a astrologia é uma adivinhação. A astrologia não é uma ciência e também não é uma adivinhação. Pelo Mas, contrário. deixando, te cortando um pouquinho, ela é considerada a mãe da astronomia, porque ela veio antes da astronomia. Exatamente. Lá pelo século XIX, mais ou menos, a astrologia se separou da astronomia. Aí a Uhum. astronomia ficou como sendo um estudo físico dos Uhum. planetas, né? Então Uhum. ela é considerada uma ciência, e a Uhum. astrologia ficou com a parte de interpretação mesmo, da influência dos Sim. astros na dinâmica das nossas vidas. Então, Uhum. a gente costuma dizer que ela é um estudo muito completo e matemático. Não é assim, a gente não chega num mapa astral, por isso que eu falo que não tem nada de adivinhação. Tem muita Sim. coisa de matemática, tudo é muito calculado para se chegar a esse mapa. Interpretação, né? É como pegar os hieroglifos antigos e traduzir para nossa linguagem atual, não é? Que a astrologia, ela estuda os símbolos. Exatamente. Por exemplo, se você pegar, fiz psicologia, então assim, a minha referência de psicologia é Jung. E o Uhum. Jung, ele era físico, ele era psicólogo, ele era filósofo e ele era um astrólogo também. Ele também estudava os símbolos, o que representava esses planetas. Assim, a gente vai pegar esses planetas e vai traduzir em arquétipos. E ela, na realidade, é um estudo da, como você tinha falado hoje comigo, né, da influência dos astros sobre nós, não é Sobre isso? exatamente. Eu costumo dizer sobre a nossa dinâmica, sobre a Sobre a dinâmica nossa. de vida. Eu gosto de fazer a comparação de uma foto. Então, eu Uhum. até trouxe aqui um mapa. Uhum. Então, esse aqui é de um cliente, mas não vem ao caso aí o nome, né? Estou escondendo aqui o nome. Uhum. Então, é um mapa. Esse Uma aqui é um mapa mandala, né? astrológico, tá? Uhum. A Eu acho que dá mandala, para né? perceber. Sim. Então, por exemplo, aqui eu costumo dizer que o mapa ele é uma foto congelada do momento do seu nascimento. Você imagina que quando você, por exemplo, eu nasci no dia 19 de novembro, às 7h25. Naquele momento, alguém foi lá e tirou essa foto do céu, de como estava esse céu Sim. no momento do meu nascimento. É Sim. essa foto aqui, um exemplo, tá? Então, ele está contendo o quê? Ele contém os planetas que estavam Uhum. naquele momento, porque assim, como a gente comenta, né? É, nós estamos aqui em movimento e lá em cima também está. Isso aí A correspondência, né? O que está no céu está na terra. a gente costuma dizer que a astrologia também é uma dessas leis, né? Da Das- correspondência. É um e estudo energético. uma das leis herméticas. Né? O que está em cima está embaixo. Então, aqui, esse mapa ele compõe o quê? 12 casas. O que, que são casas? São essas divisões que tem, são 12 signos, então nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então, normalmente o Uhum. pessoal fala assim: "Ah, não, eu sou de Touro. Eu não tenho esse signo". Não, você tem. Você tem o Sol em Touro. Então, quando você nasceu Uhum. lá em maio, dia 5 de maio, por exemplo, você nasceu com o Sol na Uhum. signo de Touro. E aí essa foto congelada, ela vai mostrar onde é que estão dispostos esses planetas Uhum. e os signos que estão. Então a gente costuma dizer que Signo. no mapa astral a gente tem três pilares, que seriam os signos, as casas e os planetas. Depois vem os Isso. aspectos, que é o cruzamento dessas informações para a gente poder fazer essa interpretação. Exatamente. Posso fazer uma comparação aí? Então, Vamos. para vocês entenderem como funciona, imagina um teatro, ok?
Então, no teatro, nós temos o palco, nós temos os atores, e temos os personagens e temos as falas dentre os personagens, certo? Os personagens, eles têm um comportamento, uma característica própria daquele personagem. Ele não é o ator, mas ele tem um comportamento. Então, se a gente for comparar o mapa astral com o teatro, então é assim, o palco são as casas, é aonde a peça vai acontecer, aonde aquilo está acontecendo, local, fisicamente. Os atores são os planetas, porque eles é que se movimentam e eles têm as personalidades dele como pessoa, mas ele está interpretando um personagem. E esse personagem é o signo, é a maneira como ele se comporta naquela situação. E as falas são os aspectos. As falas são os aspectos, o diálogo entre eles. É simples, é como você falou, né? Existe uma dinâmica. Então, por exemplo, ele é dividido em 12, como se fosse uma pizza, pode entender como se fosse uma pizza dividida em 12 pedaços. E em cada pedacinho dessa pizza tem um signo. Aí é o que a gente costuma dizer, nós somos todos os signos, porque em cada área da nossa vida tem um signo, e ele vai agir com aquele comportamento. Se o planeta acionasse os signos para atuar nas casas, então os planetas, eles simbolizam, então cada um tem um símbolo, cada um significa uma coisa. Por exemplo, Marte significa ação, Mercúrio, o pensamento. Comunicação, né? A maneira de se comunicar. Né? E as casas é a área onde você comentou, que é onde acontecem as coisas. Então, por exemplo, a casa 1 é como você se expressa. Então, de repente, essa pessoa aqui, ele tem Sol em Áries, na casa 6. Então, a casa 6, o que é? A casa 6 é a casa do trabalho, é a casa das doenças, da sua rotina, né? Então, um Sol em Áries, você imagina como é que é a rotina dele. É agitada. O ascendente dele é Escorpião. Então, a gente vê aqui na casa, né? Então, é um ariano com ascendente Escorpião. Não é fácil, não. Não é fácil, não.